São Cipriano era filho de pais pagãos, muito ricos. Nasceu em 250 na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, a astrologia, a adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Vivia em Antioquia a bela e rica donzela Justina. O seu pai Edeso e sua mãe Cledônia a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prelo, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando sua vida às orações. Um jovem rico chamado Áglede apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, agora já convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa. Calma que você vai já entender. Porém, Justina não aceitou casar-se. Áglede recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé e se entregasse ao matrimônio. Foi aí que Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria, ofereceu sacrifícios aos demônios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado. Justina defendia-se com orações a Deus e o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé pagã e se voltasse contra o demônio. Influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio, o bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador romano Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro, mas não cederam não. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Maldade, né? Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam o sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Claro, seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após esse fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teotiso foram decapitados às margens do rio Galo, na Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João de Latrão. Atualmente são publicados diversos grimórios atribuídos a São Cipriano de Antioquia, que teriam sido escritos antes de sua conversão ao cristianismo, sendo denominados genericamente como Livros de São Cipriano, contendo orações e rituais de magia negra e tratando de outras práticas relativas ao ocultismo. Um dos nomes mais enigmáticos e polêmicos na lista dos santos da longa tradição cristã é o de São Cipriano. Se para uns tantos o nome remete ao misterioso livro de São Cipriano, um grimório repleto de rituais e encantamentos mágicos, escrito pelo mago antes da sua conversão ao cristianismo, para outros, o mago Cipriano nunca existiu, e suas histórias nasceram da confusão com um homônimo cristão. Capa preta, capa de aço, capa de couro ou tesouro do feiticeiro. Qualquer que seja a nomenclatura, você já deve ter visto o livro de São Cipriano à venda no catálogo de alguma editora do gênero ou até mesmo ouviu falar desses livros. Profano e insondável, tido por alguns como um livro de encantamentos perigosos e sedutores, repletos de feitiços práticos ou complexos rituais de magia negra. Uma obra tão séria e afetiva que se tornou objeto de desejo de colecionadores, de iniciados das ciências proibidas e de disputa entre vários segmentos das religiões de matrizes africanas. Mas não é bem assim. Na verdade, não é nada assim e de modo algum tão nefasto
ou sinistro quanto algumas editoras prezam sugerir para influenciar suas vendas. Em muitas dessas edições, o leitor é supostamente conduzido a uma viagem ancestral que, dependendo de seu empenho, lhe possibilitará conjurar espíritos, anjos, demônios e outros seres mitológicos. Na ausência dos escrúpulos do organizador editorial, as versões do tal livro podem contar ainda com feitiços para amor, simpatias para enriquecer, cultivar um golem no esterco de um cavalo, causar contratempos ou mesmo matar seus inimigos, além de possibilitar, e ao neófito proscrito, acesso ao tal pacto demoníaco. Na melhor das possibilidades, só mais uma versão impressa de manuscritos e de histórias de tradição oral que foram sendo registradas aos poucos, seguindo a fórmula europeia dos fantasiosos grimórios e supostos livros de magia que começam a aparecer no século XII e que continuaram a ser compilados em manuscritos, cada qual mais exagerado e garranchento que outros até o XVII, mesmo depois da invenção da prensa. Nada mais do que um folclore, gente. Claro que, segundo uma das muitas lendas a respeito de São Cipriano, algumas das quais avolumam parágrafos e mais parágrafos nas publicações nacionais, ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos. Um temido e respeitado adepto do ocultismo na Antioquia, conhecido por não depender de interlocutores quando o assunto era um teretetê com o próprio Satanás. Em uma de suas muitas aventuras e andanças pelos salões dos infernos, certa vez o mago Cipriano foi dramaticamente procurado por um tal Agládio. O sujeito havia se apaixonado por Justina Cristã, que recusava seu pedido de casamento por ter consagrado seu amor a Deus com voto de castidade. É aí que a coisa começa a mudar. Agládio pediu a Cipriano um feitiço que fizesse com que Justina se apaixonasse por ele. A partir de então, o grande mago realizou muitas bruxarias, mas nenhuma que efetivamente dobrasse a vontade da casta Justina. Bem, frustrado então, Cipriano admoestou o próprio diabo sobre o que fazer com uma pessoa imune a feitiços. Satanás assim lhe respondeu: Quem a protege é Cristo. Contra ele, não posso nada. Daí então surpreso, Cipriano teria replicado ao cão: Se Deus é mais poderoso que tu, prefiro então servir a ele. Foi daí então que assim procurou o bispo Antímio e, conforme consta do relato popular, pediu que lhe instruísse na fé cristã. Foi aí que Cipriano então dedicou-se ao estudo das Santas Escrituras, renegando todo o conhecimento perverso de magia negra que tinha adquirido anteriormente. Nada mais rocambolesco. Na Idade Média, essa lenda, muito estimada pelos religiosos, foi corroborada pela introdução de São Cipriano e Santa Justina no calendário litúrgico. Eu sei que o assunto é complexo, mas vamos continuar. O livro poderoso de São Cipriano tem seu núcleo já no século IV, quando se difundiam as preces de Cipriano, utilizadas quase como fórmulas mágicas. A figura então de São Cipriano, assim, recebe certo crédito dos cristãos, deixando status de lendária para ilustrar um tema caro à igreja: o feiticeiro que vende a sua alma ao diabo, mas se converte a Cristo. Como pode? Após então a sua morte, o dito Cipriano gozou de grande fama e estima, pois foi um mártir heróico que marcou pontos para a igreja no seu tempo. A data de 26 de setembro é citada pelo Martirológio Romano, catálogo de mártires da igreja, como a Festa dos Mártires de São Cipriano e Santa Justina. A história dessas figuras é narrada em grego, latim, sírio, árabe, etíope, copta e paleo-sálvo, o que bom demonstra o que a lenda era valorizada. Essas várias versões não coincidem sempre entre si, ao contrário, divergem imensamente, cada qual com seus exageros. A dita conversão de São Cipriano tem ainda na literatura cristã dois complementos altamente grotescos. O primeiro, intitulado A Confissão de Cipriano, é uma aplicação infeliz do termo conversão em uma narrativa insólita, onde seu autor acumula algumas histórias das artes mágicas, a quais Cipriano renegou. Os livros editados no Brasil sobre o bruxo se contradizem ao mencionarem passagens de dois Ciprianos, em épocas diferentes. Um na Antioquia, outro em Cartago. Conforme aduzido, não há muitas evidências que Cipriano de Antioquia realmente tenha existido. Por outro lado, os registros históricos conhecem um Cipriano que foi bispo em Cartago, no norte da África, entre os anos 249 e 258. Considerando um dos doutores da igreja, um grande orador,
e um dos pais do cristianismo, que deixou numerosos escritos teológicos, editados até os dias de hoje, que nada tem a ver com magia ou ocultismo. Claro, por mais improvável que tenha sido a existência de um feiticeiro chamado Cipriano, persiste um fato, não mágico, mas inexplicável. Seu livro reluta em desaparecer das listas associadas a obras ao gênero e segue a mesma linha de outros grimórios como a Clavícula de Salomão, o Grande Grimóire e o Grimorium Verum. Um compilado de soluções mágicas para tudo o que preocupava a mente dos homens que viveram durante a transição do feudalismo para o capitalismo. Como ficar rico encontrando tesouros? Como fazer qualquer mulher se apaixonar? Como se curar de doenças? E por aí vai. Bom, a edição mais antiga em português de que se tem notícia está na Biblioteca Nacional de Lisboa, publicada por volta de 1800 pela Editora Econômica. E então, gostou do conteúdo? Já se inscreva, aperte na opção todas no sino e deixe o like para colaborar nas recomendações dessa matéria. Gente, nos vemos por aqui em breve, novamente. Grande abraço, obrigado pela companhia, espero que você tenha entendido um pouco sobre esse assunto que de certa forma é polêmico, é longo. Nos encontramos por aqui na Fatos. Grande abraço, a gente se vê. Tchau!